Salve pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Aquarismo para Todos. Eu sou Eduardo Starling e aqui estamos no episódio 45 falando sobre filtragem. Nada mais natural, né? Eu falei tanto de ciclagem, né? Na verdade, foi por acaso, tá, gente? Você vai ver que esse não é o único acaso, né? Porque eu não ia falar de ciclagem essa temporada, e aí teve aquela provocação do Carlos do Tô Aquariando, que eu gostei da provocação, pude falar um pouco mais detalhado. Tive um ótimo feedback de pessoas falando que ficou bem explicado, ficou bem didático. Teve um que me segue aqui, o Juliano, que falou assim, cara, uma pessoa veio me perguntar aqui, iniciante, eu falei um pouquinho e mandei o seu episódio para ela poder entender um pouco mais. Fiquei super feliz, legal que está servindo para isso, para detalhar. Porque afinal de contas é o tipo de informação que está disponível pela internet, mas condensar isso e botar de uma forma mais direta e didática é complicado. E daí que dá um certo trabalho, entendeu? E no final das contas eu já estava pensando em falar de filtragem, porque é uma dúvida que eu também já tive, tá? E vocês vão ver isso no episódio, eu vou contar um pouco. Claro, eu acabo contando um pouco da vivência aqui. Vou falar um pouco que isso é um problema, que é uma dúvida que eu tive e mais, é uma dúvida que eu sempre tenho, tá? Sempre tenho dúvida com filtragem, tá? Vocês vão ver isso aqui. Então, eu espero que vocês gostem, né? Eu acho que, mesmo eu fazendo uma pesquisa super detalhada, isso não esgota, porque filtragem é uma coisa super ampla, com diversas variáveis. E, assim, absolutamente não tem certo em filtragem. Tem o que você está fazendo, você tem que ajustar. Às vezes você está fazendo outra pessoa vai dizer que está errado, mas para você funciona, os peixes estão bem, isso que é importante, né? Então, vai ser nessa pegada mesmo que eu vou falar de filtragem, mas eu vou me ater mais aos tipos, né? E acho que vai ficar mais claro, tá? No mais, eu agradeço a todo mundo. Lembrando que a gente tem um site www.aquarismoparatodos.com.br, onde estão todos os episódios que eu já gravei, os outros 44 episódios que eu já gravei estão lá, tá? Então vocês podem ouvir. Tem alguns episódios bônus que não entram na numeração. Depois, se vocês vasculharem, vocês vão ver. Tem acho que 2 ou 3 episódios bônus ao longo desse tempo. E também tem uma newsletter que eu estou publicando toda semana que não tem podcast, eu publico uma newsletter. Então a cada 15 dias eu publico algum texto de alguma coisa, alguma discussão, alguma inquietação, algum caso que acontece aqui que eu resolvo querer fazer lições aprendidas. Estou sempre fazendo isso aí. E olha que interessante, o último newsletter falou de filtragem, porque falou de uma questão aqui, de uma troca de filtro, que eu já tinha até mencionado ano passado, em outras newsletters também, e que eu aproveitei para falar também. E aí você vê, cara, a gente está sempre aprendendo. Talvez daqui 1 ou 2 anos, se eu ainda tiver com esse projeto rodando, eu faça alguma outra newsletter ou outra coisa falando de filtro, porque eu mudei, porque eu fiz isso de novo. Mas é isso. Gente, qualquer contato pelo site, vocês têm como chegar até mim. Tem o meu e-mail aqui no podcast, que é aquarismoparatodospodcast@gmail.com. Você pode falar comigo pelo WhatsApp. Se entra no nosso grupo, você pode falar comigo lá no nosso grupo. Pode ir no Instagram também, Aquarismo para Todos, deixar uma mensagem. Lembrando que o Instagram eu não vejo mais com tanta frequência, que aliás é uma ferramenta que eu uso cada vez menos. E assim, sinto dizer que muito provavelmente eu vou parar de usar o Instagram daqui a um tempinho, tá? Realmente consome muito tempo e tal, eu acho que provavelmente vou deixar ele de lado ali, como eu já deixei o TikTok no passado, cheguei a fazer vídeo no TikTok, deixei de lado. Então, assim, mas no momento oportuno eu aviso aqui. Se eu for deixar de usar mesmo, eu vou falar aqui, tá? Gente, obrigado mais uma vez. Então vamos falar de filtragem de aquários. Eu já falei isso em outros programas, com certeza. Não vou tentar descobrir qual que eu falei, mas com certeza eu falei na montagem. Desde a primeira temporada eu falo isso, tá? Mas uma coisa que vale relembrar é por que você tem filtro no aquário. E aí eu volto ao que eu falei no episódio passado. Porque os aquários são sistemas fechados. Ou seja, a matéria orgânica entra, você tem que dar um jeito de tirar o que sobra dessa matéria orgânica. Seja dejetos,
restos de comida, peixe morto, ou então uma superpopulação de bactérias, uma superpopulação de algas microscópicas ou algas macroscópicas, você tem que tirar, entendeu? Para o bom funcionamento do aquário, você tem que tirar. Mais do que isso, se eu tenho que fazer esse processo, eu tenho formas de fazer esse processo. Então, pode-se dizer que você tem tipos de filtragem, tá? Eu já falei isso alguma vez, mas aqui vou falar de forma mais didática ainda possível, que é o seguinte: que tipo de filtragem vocês têm ou deveriam ter no aquário? Tá? São 3 tipos, basicamente. A filtragem mecânica, a filtragem biológica e a filtragem química. Tá? Contextualizando o que é cada uma dessas filtragens. Tá? A filtragem mecânica é aquela que sequestra as partículas da água para a água ficar bem cristalina, tira essas partículas sólidas, tira o resto de comida, tudo que puxa aquilo e retém em algum outro lugar. Tá? Isso fica retido normalmente ou num perlon, ou em esponja, ou qualquer coisa parecida. Aí tem aquele shark bag, que agora o pessoal de SAMP tem o tal do shark bag. Fica retido em algum lugar. E aí, para você tirar isso aí, ou você limpa essa mídia, né? Ou você troca. No caso do perlon, você pode ficar lá com a mangueira limpando, não é a mesma coisa. O ideal é você chegar e limpar esse perlon. Tá? O ideal é você trocar esse perlon. Eu acho que limpar não faz muito sentido. Tá? O pessoal costuma fazer isso. Tá? E é isso. Filtragem mecânica é isso. A filtragem biológica, o que é? Filtragem biológica é, na verdade, você transformar a matéria orgânica do seu aquário até que ela chegue a um subproduto, vire um subproduto que não vai ser tóxico aos peixes. Tá? Para fazer isso, como é que o pessoal faz? O pessoal povoa uma área ou algumas áreas do aquário e do filtro com as chamadas bactérias benéficas, ou seja, são bactérias que metabolizam essa matéria orgânica e transformam em outro composto, E aí, gente, eu gravei um episódio só disso, que foi o 44, ciclagem. Ali eu falo, basicamente o que eu falei de ciclagem no episódio passado é filtragem biológica, tá? E aí você tem aí assim, complementando lá, você tem vários tipos de superfícies em que você vai promover essa colonização por essas bactérias benéficas. Tem as mais porosas, entram as bactérias aeróbicas, que vão metabolizar amônia e nitrito, principalmente. E tem as anaeróbicas, que ficam naquelas pedras mais grossas e tal. Aí tem o Matrix, né? O Matrix é o mais conhecido, Matrix, né? Que essas bactérias anaeróbicas são as que vão metabolizar os nitratos, tá? Então você tem aí tipos de pedras para tipos de bactérias diferentes para poder fazer essa metabolização, tá? É basicamente isso. E o terceiro tipo de filtragem é a filtragem química, ou seja, você tem uma substância que vai sequestrar determinadas substâncias, você tem alguma resina, alguma coisa, que vai sequestrar as substâncias na água, por algum motivo você quer tirar dessa água, tá? No início era o carvão ativado. Quando eu entrei no hobby era o carvão ativado, que ele retinha possíveis substâncias tóxicas, mas também retém medicamento, então atenção. Hoje em dia você tem um Purigen, que é o mais conhecido, que faz isso. E aí, gente, eu vou falar por alto, mas eu tenho um episódio só sobre purificação de água, que ainda não foi gravado, vai ser gravado em breve, e aí esse ano vai pintar aí pra vocês, tá? Mas basicamente isso, você tem um material que ele, por alguma propriedade dele, ele segura, trava essas substâncias, tá? Produto químico, remédio, esse tipo de coisa, tá? Basicamente são esses 3 tipos de filtragem. E aí eu vou dizer o seguinte: filtro para aquário você tem diversos tipos, mas nem todo filtro de aquário tem os 3 tipos de filtragem. Isso que vocês vão entender agora quando eu vou entrar no tipo de detalhe, nesses detalhes desses filtros, tá? Então, por exemplo, aí eu vou contar um pouco de história, né? Eu falei já dos meus primeiros aquários, de como eu comecei no aquarismo, década de 80. Na década de 80, quando eu comecei, só basicamente as lojas tinham os filtros internos, do tipo, ou aquele que pareciam aquele copinho, né?
ou o tal do filtro biológico, que chamava de filtro biológico, que é o FBF, filtro biológico de fundo. Tá? O filtro copinho era, na verdade, uma filtragem mecânica que, quando você botava carvão ativado, ele tinha uma filtragem química também. Mas ele não tinha filtragem biológica. Inclusive porque, a cada limpeza, você trocava aquele perlon ali, ou lavava aquele perlon na água corrente. Então, se tivesse qualquer tipo de bactéria ali, com água da torneira você mata. O cloro da água da torneira mata tudo quanto é bactéria. Então, basicamente, o que ele tinha é filtragem mecânica e filtragem química. Então, assim, se eu for pegar esse tipo, o filtro interno, tá? Basicamente, filtragem mecânica e química, quase nada de filtragem biológica, né? E para que ele é utilizado? Aí, para que ele é usado, basicamente? É um filtro para ficar no aquário, tá? Ele puxa a água, se tem alguma forma da água entrar nele, essa água leva as partículas e depois sai por um outro tubinho, tá? Antigamente, você fazia isso acoplando um compressor numa determinada parte do copinho, e aí, com as bolhas saindo por um cano, ela criava esse fluxo de água que fazia a água passar por dentro dele e sair. É assim que ele funcionava. Hoje em dia, você tem filtros internos, que é uma bomba hidráulica, né? Uma bomba que funciona debaixo d'água, que puxa essa água, tem um rotorzinho ali, tem um rotor ali, né? Que é aquele com imã, né? Tem aquele rotor que faz o fluxo de água ali e funciona numa boa, tá? Prós e contras disso, né? O pró é que é barato, né? Super barato, o tipo de filtro mais barato que tem. É fácil de instalar, você simplesmente posiciona ele, garante que tem água ali perto e liga na tomada, pronto, né? Então isso faz dele uma opção boa para aquário pequeno, especialmente porque ele não movimenta muito, não gera um fluxo de água muito forte, né? Então, dependendo do tipo de peixe, é uma boa. No meu caso, eu tenho no meu cubinho com beta, eu tenho um filtro interno desses. É perfeito, porque o beta não gosta. Botar um hang-on-back ali, que eu vou falar daqui a pouco, gera aquela cascatinha de água que o beta não curte muito. Então, o filtro interno é excelente nesse caso, né? E assim, o contra ele não serve para aquários maiores, ele é muito limitado. Você depende, se tiver uma carga de seres maior, a questão da filtragem biológica você vai negligenciar. E assim, como ele está sempre puxando água, você está sempre tendo que abrir e limpar a espuma que tem lá dentro, ou o perlon, ou o que seja. Tá? Esse que é o principal ponto aqui do filtro interno. Além desse filtro, você tem o filtro Hang-On, tá? Que é muito utilizado. Eu comecei a usar esses filtros Hang-On nos anos 90. Que comecei a ver os modelos, que a gente chamava simplesmente de filtro externo, não tinha esse nome de hang-on-back, era filtro externo. Era o único tipo de filtro externo que tinha. Basicamente era o Whisper e o Aquaclear, mas o Aquaclear e o Whisper eram os modelos mais comuns que eu costumava achar para vender, já tinha alguns tamanhos diferentes. E o que ele fazia? Ele puxava a água, você tem um cano que vai dentro do aquário, né? Ligado a ele, você tem tipo um motorzinho que é de uma bombinha hidráulica, com rotor também, né, igual esses filtros internos mais modernos. E aí ele puxa essa água, passa por um compartimento. Normalmente esse compartimento tem lã, carvão e às vezes até alguma coisa de mídia, dependendo do filtro. E ele volta para o aquário caindo assim como se fosse uma cascata. Os primeiros modelos não tinham mídia biológica, basicamente você tinha tipo um pente assim que você enfiava, que era de perlon e até de carvão, e aí você tinha que comprar do fabricante, de tempo em tempo você tinha que comprar, e ele fazia esse negócio. O ponto dele que assim, é o que eu usei durante muitos anos, me virava muito com o Hang-On, tá? Durei por muitos anos. Ele fica pendurado ali lá de fora e tal, aquela coisa. O lance é o seguinte, se faltar luz, a maior parte dos modelos de filtro Hang-On não funciona, ele não volta, porque a água desce, porque ele puxa aquela água. Aquela água desce, quando apaga a luz, quando a luz volta, não tem água para o rotor puxar, fazer o trabalho. E aí fica em seco, e eu já cheguei a perder alguns filtros, porque ele ficava funcionando a seco, e o motor queimava, depois de um tempo, superaquecia, queimava e perdia. Tá? Então isso foi uma das coisas que me fez, inclusive, correr de Hang-On quando
peguei uns projetos de aquário maior. Mas assim, ele oxigena bem a água, essa cascata promove a oxigenação. Aquário que você tem muito problema de matéria orgânica que forma aquela película ali em cima de excesso de matéria orgânica. Com esse caso aí dificulta por causa disso, né? Para você fazer manutenção é mole, você só tem que trocar aquele pente. Aí você vai ter um custo que a maior parte dos fabricantes você tem que comprar o refil do elemento filtrante dele. Mas assim, é fácil de fazer, né? E tem aquele problema também, um outro contra, que ele gerar turbulência na água para espécie mais paradona, no caso de beta, não é legal. Nesse meu cubinho aqui que eu tô com filtro interno, eu cheguei a ter um Hang-On e eu tirei por causa disso, porque o beta não curtia muito não, tá? A indicação dele é para aquários médios, né? Mas até 100 litros. Eu acho que mais do que isso, ele já começa... Não é que não possa ter para aquários maiores que 100 litros. É que você vai ter muito trabalho. Você vai ter que ficar o tempo inteiro limpando, senão ele vai ficar entupindo e diminuindo vazão, tá? Então por isso que eu acho que não é o mais indicado para aquário muito maior que 100 litros, tá? Aí você tem também o que eu falei, o filtro biológico de fundo, né? O que é o filtro biológico de fundo? Que é pouquíssimo usado hoje em dia, tá? O filtro biológico de fundo, basicamente, você coloca... Antes, na hora que você montava o aquário, você botava uma placa toda furadinha, normalmente modular, você encaixava, tipo quebra-cabeça, ou então você comprava uma placa do tamanho do fundo do teu aquário e fazia uns furinhos, né? Mas com uns pezinhos para você ter pelo menos 1 centímetro embaixo, sem nada. Aí você coloca assim, e nessa placa, num canto dessa placa, você tem um tubo, né? Que você vai gerar uma correnteza nesse tubo de água. Então o que acontece? Você vai cobrir de substrato, você coloca o tubo com a placa, você cobre com o substrato, né? Você pega o substrato, no caso, especialmente areia, tá, gente? Não é de fértil não, tá? Você tem, tipo, cascalho, areia nem tanto, mais cascalho, porque a areia passa pelo furinho, tá? Você coloca o cascalho por cima, e aí qual que é a ideia? A água vai descer, aí nessa parte de baixo vai ficar uma coluna d'água sem nada, e aí você gera um fluxo de água por esse tubo, e aí o que vai acontecer? A água vai passar pelo cascalho, vai ficar lá embaixo, aí esse fluxo vai puxar essa água que está embaixo da placa e jogar de volta para cima. Com isso, o próprio cascalho do aquário funciona como a mídia... como a mídia mecânica que ele vai segurar ali, e a mídia biológica, porque como você vai ter um fluxo de água ali, aí você vai povoar esse cascalho com as bactérias aeróbicas, né? Porque vai passar água oxigenada ali pelo meio das pedrinhas e vai ajudar aí na filtragem, né? Então a ideia é ótima. Só que o que acontece? Você vai rodando com esse tipo de filtro ao longo dos meses, daqui a pouco, por mais que você sinfone o cascalho fica soterrado de suspensão, de sujeira, e daqui a pouco a água começa a não fluir mais. E só tem um jeito de você resolver, é ter que limpar tudo. Você tem que chegar, esvaziar o aquário, limpa para poder desobstruir. E só que na hora que você limpa, você perde toda aquela biologia que você criou ao longo dos meses. Aí começa tudo de novo. Então imagina o seguinte, você vai ter um filtro que você vai ter que ciclar ele a cada 3, 4 meses. Você tem que limpar, tem um trabalho insano de limpeza. E aí você vai ter que ciclar tudo de novo. Aí tem perda, aquela coisa toda, né? E é assim, eu só fui ter noção disso agora, recente, né? Porque, assim, anos 80 e anos 90, isso era o filtro. Todo mundo tinha filtro biológico, todo mundo. Especialmente quem tinha plantado. Ah, não, você está adubando as plantas. Não está adubando planta. Ainda mais que as plantas que a gente coloca a maior parte do tempo são aquelas plantas que consomem nutrientes da coluna d'água, tipo elódia, cabomba, higrófila. Assim, vai fazer diferença talvez para uma planta de raiz ali, para uma equinodoros, assim. E nem faz tanta diferença assim não, tá, gente? Sinceramente, em todos esses anos dessa indústria vital, não fazia essa diferença toda, não. Tá? E assim, eu tinha um trabalho insano de lavar o aquário, de separar tudo, botar no balde, lavar o aquário, lavar o cascalho no tanque, dentro do balde, botar de volta, montar o aquário todo de novo. Imagina você montar e remontar o aquário a cada 3, 4 meses. Tanto que, já agora com esses meus aquários, eu comentei com a minha mãe, né? Eu não moro com a minha mãe há muitos anos, né? Sobre o negócio de aquário, que eu tô com um aquário grande, ela... Mas não dá. Como é que você faz pra lavar esse aquário? Eu falei, mãe, eu não lavo mais aquário. Você não lava? Não tem mais aquele trabalhão? Eu falei, não tem mais. Ela ficou assim, nossa, que legal, muito melhor, né? Porque era um trabalho insano,
né? Mas é isso. Hoje em dia não é prático, né? Não funciona bem. Mas assim, em termos de filtragem, já que eu falei de tipos, ela é filtragem mecânica e biológica, não tem filtragem química, não tem nenhuma resina que remove nada, né? É fácil de montar, barato. Antigamente você passava um caninho dentro desse tubo e botava uma pedra porosa lá embaixo, que aí as bolhas geravam esse fluxo de água. Depois eles lançaram aquelas torres com bomba hidráulica que você só encaixa no cano ali e ela puxa a água e beleza, tá? Mas assim, contra principal é um trabalho insano de limpar, né? E você tá sempre ciclando o aquário. Então, eu sinceramente, na minha pesquisa, eu falo que indica para aquário de baixa exigência. Eu não indico para ninguém, cara. Desculpa. Aí opinião. Eu não indico filtro biológico de fundo para ninguém, tá? Outro tipo de filtro que tem, que é interno também, é o filtro de esponja. Que basicamente, ele parece o filtro desses internos de copinho, mas na verdade ele é só uma esponja, uma determinada porosidade, que você liga ali um fluxo de água nela, geralmente com compressor. Eu não vi filtro de esponja sem compressor, tá? E aí aquela bolha ali faz o fluxo de água, a água entra pela esponja, tá? Super barato, conecta a bomba de ar e tal. E ela é filtragem mecânica e biológica, mas atenção, ela é filtragem biológica desde que você, ao limpar a esponja, você limpe na água da troca parcial, a água da TPA. Se você limpar a esponja na torneira com água clorada, vai perder toda a biologia. Então vale nesse sentido, tá? Você limpar na água da TPA e tal. É super barato, super simples. É o aquário que eu vejo, é o filtro que eu vejo em aquários de reprodução, embora aquários de reprodução muitas vezes você só se safa com TPA, você aspira TPA, mas eu acho que é útil, né, para ajudar a manter ele limpo, né? Você de repente troca água, mas aí a maior parte da sujeira fica na esponja, tá? Mas é basicamente isso, é um quebra-galho ali. Então, um filtro bom para você ter num aquário de quarentena, num aquário de reprodução. E tem um inconveniente, óbvio, do compressor de ar. Você tem alguns compressores de ar que são bem silenciosos, mas é um inconveniente também, tá? Tem essa questão do barulho aí. Algumas pessoas são menos tolerantes ao barulho, tá? Agora vem outro filtro externo, que é o que eu mais uso, aliás, praticamente o meu preferido hoje em dia, que é o canister, tá? Que ele é muito parecido, ele tem a mesma lógica do filtro externo do Hagenbeck, só que sem um dos contras do Hagenbeck. O Hagenbeck, se faltar luz, você fica sem filtragem, esquece, né? O canister não, porque o canister, em vez de você botar ele pendurado no aquário, ele é um balde selado que fica no chão, né? Então, o que faz a água entrar é efeito sifão, basicamente efeito sifão. Tanto é que a maior parte dos filtros, você tem a ação que chama de priming. O priming, que você dá o início do filtro. Ele tem uma alavanca assim, você coloca o filtro ali, você mexe essa alavanca, ele chupa a água do aquário e ela desce por sifão para dentro do balde. Ela já enche o balde. E aí você só liga a bomba para fazer ela voltar. Então a bomba, assim, você não... O principal gasto que você tem de energia da bomba do canister é para ela voltar para o aquário, porque ela já desce por efeito sifão. Mas explicando um pouco mais do que é o canister, né? O canister é um balde selado, tá? Em que você... Normalmente ele é dividido em bandejas, tá? Os mais antigos não, era só o balde mesmo, você colocava as mídias ali dentro. E aí você tem o que chama de a cabeça do canister, o cabeçote do canister, que é a parte de cima. Você conecta as mangueiras nele e essas mangueiras induzem o fluxo de água para dentro do filtro. Cada canister tem seu projeto de por onde a água entra, por onde ela sai. E o rotor dele, que é uma bomba hidráulica também, o rotor dele é que faz a água voltar para o aquário, né? Você tem de diferentes vazões, diferentes capacidades. E aí você tem os 3 tipos de filtragem. Você pode ter mecânica, biológica e química. Sendo que o principal ponto positivo do canister é para filtragem biológica. Porque você tem uma filtragem mecânica, óbvio, você coloca um dos compartimentos com perlon ou com alguma espuma, ou as duas coisas, né? Para segurar. E você coloca vários outros compartimentos com as mídias filtrantes para colonização por bactérias, Ciporax, Matrix, outras cerâmicas de outros fabricantes, que é aquilo ali com fluxo de água
ele vai povoando de bactérias. E assim, como ele é pressurizado, ele não é aberto que nem um Rengon, então ele não tem como a água não passar. A água acaba passando, porque a própria bomba fica sendo... A bomba que devolve fica sendo a cadência mesmo do filtro, a vazão do filtro. Então por essa vazão você garante que aquela água tá realmente circulando naquela taxa ali por dentro do filtro. E assim, efetivamente toda a água passa por todo o elemento filtrante. Então ele é muito eficiente, né? Num balde, sei lá, de 4, 5 litros, você passa toda a água do aquário assim, de 5 a 10 vezes por hora, né? Então, assim, é muito eficiente. E, assim, o principal E, assim, se quiser fazer filtragem química, você pode botar um saquinho dentro de uma das bandejas. Saquinho com carvão ativado. Você pode botar um saquinho de purigem, alguma coisa assim. Eu normalmente não uso, tá? Mas a galera coloca dessa forma, tá? Os pontos positivos, ele é muito capaz, muito potente, a água fica limpinha, é um espetáculo. E outra, você não precisa ficar limpando o tempo inteiro. Canister, você abre uma vez por mês, dependendo do canister, uma vez a cada 2 meses e tal. E o teu balizador para limpar o canister geralmente é a etapa de filtragem mecânica. Então se você tiver um canister com pré-filtro mecânico e dentro dele só mídia, você tem que abrir quase nunca o canister. Vai abrir cada 6 meses só para tirar o excesso do que passar pela tua filtragem mecânica. Então esse é o principal pró. Contra é que eles são muito caros, especialmente no Brasil, porque aqui a gente não tem fabricante de canister. Os canisters são todos importados, então ele é muito caro. E assim, aí com taxa, com tudo, a coisa escala. Então você tem filtro de $100 e poucos, que chega aqui a quase R$2.000, né? É muito caro. E foi exatamente por essa questão preço que eu demorei tanto para dele para canister. Porque eu ouço falar de canister desde os anos 90, mas eu olhava o preço, pô, caro, era muito caro, era mais caro que o aquário. Eu falava assim, não, cara, vou botar um Rengon, tá ótimo. Depois que eu fui descobrir a vantagem que é que você tem um filtro desse, depois de muitos anos, né? Mas assim, é um espetáculo. E aí, por conta dessa capacidade dele, ele é indicado de aquário médio para cima. Porque aquário muito pequeno, você tem uma vazão muito grande, aí, sei lá, mesmo que você limite a vazão, não fica uma coisa legal. Então, e geralmente eu indico para aquário a partir de 70 litros. Cara. A partir de 60, 70 litros já tem já uns modelos que atendem, né? Embora você tenha uns mini canister que atendem até aquário de 40 litros. Né? Até tinha aqui, mas acabei desmontando porque não estava muito prático. Mas acima de 100 litros, mas chega um certo ponto que eu acho que o canister não dá vazão. Porque você tem os maiores tamanhos de canister, até pega aquário de 400, 500 litros, mas eu já não acho que compensa tanto. Especialmente do tipo de peixe que você for ter nesses aquários, tá? Mas assim, eu diria que aquários entre 70 e, sei lá, 400 litros, 300 litros. Eu acho que compensa ter canister, né? Mas assim, eu falo bastante de canister aqui, eu acho que vocês já ouviram, né? E o último, e não menos importante, o SUMP. O que é o SUMP? SUMP, em inglês, é reservatório, né? E o SUMP nada mais é do que isso. Você monta um aquário, um mini aquário, para valer a pena de pelo menos 30% do volume do teu aquário principal. Então você tem um aquário de 200. Vou montar acho que vale montar um sample de 60 litros por ali, mais ou menos 60, 70 litros e tal. E aí, como você monta um aquário e constrói o filtro, ele é altamente personalizável, tá? E geralmente, aí o céu é o limite. Você monta SUMP para aquário de qualquer tamanho. Aquário de 5.000 litros, você tem filtragem para ele. Aí é SUMP, não tem outro jeito. Vai botar um SUMP e você vai fazer uma estação de tratamento praticamente, né? Então você vai colocar ali todo o caminho que a água vai fazer e tal. E beleza. Um ponto muito positivo do SUMP, além dessa capacidade de filtragem, que basicamente o céu é o limite para qualquer aquário, do jeito que você quiser, é que você pode botar todo o maquinário do seu aquário dentro do SUMP. Você coloca aquecedor, bota tudo dentro do SUMP. No caso de aquário marinho, então, você coloca skimmer, tudo dentro do SUMP, né? Fica tudo dentro do SUMP. Então, o aquário fica só... Aí vira só realmente o display, né? E agora, de pontos negativos, eu acho complicado, tá? Tanto é que quando eu fui montar o meu aqui em 2020, 2021, eu fiquei com medo de montar e fazer alguma besteira, então eu preferi pro canister que eu já conhecia, tá? Você tem que prever isso no projeto do aquário, porque
é assim, dá para você fazer colocando o caninho? Dá para fazer, mas o legal do SUMP é quando você já coloca o que eles chamam das botas de saída, que é por onde vai captar a água, o retorno da água, tudo isso na hora que o cara vai fazer o aquário, ele já prevê o projeto com isso, né? E aí você tem que prever o móvel para o SUMP também, o móvel específico. Você tem que desenhar tudo, é um puta trabalho de planejamento, tá? Mas ele é mais custoso e mais trabalhoso, mas uma vez montado vai. Eu tinha uma certa implicância com o SUMP, porque todos os aquários que eu conhecia com o SUMP, eles eram... tinha aquele barulhinho da queda da água, aquele barulhinho de chafariz, né? E cara, e assim, além de você botando na sala ficar aquele barulho incômodo, você tá vendo televisão, ficar aquele barulho de chafariz, uma coisa assim, quebra um pouco a atenção. Pro pessoal que é muito sensível pra urinar, o barulhinho de água às vezes é o suficiente pra pessoa toda ir pro banheiro, tá? Então, eu tinha um pouco de implicância com isso. Dizem que o SUMP hoje em dia tem uma forma dele não fazer esse barulhinho de água caindo. Eu não sei porque eu não tenho. Vou ter um dia? Provavelmente. Se eu tiver um espaço para ter um aquário maior, eu acho que provavelmente eu vou partir para um SUMP, aí vou estudar, vou chamar alguém para fazer e tal. Tá? Então, basicamente, esses são os tipos de aquário, né? Tipo de filtro para aquário, aliás, desculpa. E assim, uma coisa que eu achei legal de botar nessa pauta, que é a coisa que você sempre pergunta, é assim, cara, como é que eu sei que eu tô escolhendo o filtro certo ou o filtro errado? Cara, gente, assim, de um modo geral, é muito difícil ter certo e errado. Você pode ter coisa que eu não recomendo você fazer funcionar. E é aquela coisa que eu já falei de aquarismo, que tem muitas variáveis e é complicado. Pois é. Filtro é a mesma coisa. Então, eu, por exemplo, aqui eu já falei isso até no newsletter. Eu comecei esse aquário que eu tenho aqui com um SUMP que comportava o tamanho do aquário. Então, o aquário de 225 litros. O SUMP desculpa, cara, tô falando bobagem. O canister que eu tenho aqui era para até 350 litros, então ele servia. Só que como eu tenho muito peixe grande, aí era complicado eu ficar perto do limite. Então aí vem a minha primeira recomendação. Não se balize no limite superior do filtro. Por exemplo, eu tô montando um aquário de 100 litros e você compra um filtro. Não, peraí, esse filtro aqui é até 120. Gente, coloca um pouco mais para cima. Eu sempre indico superdimensionar a filtragem. É mais fácil você restringir do que você ampliar, tá? E aí um erro comum ao escolher um filtro a maior parte das pessoas fazem é escolher um filtro que não comporta, não o tamanho do seu aquário, é a quantidade de peixes que você tem. Porque todo aquarista surta na quantidade de peixe. Às vezes o filtro tá certo para aquário, mas para pouca fauna. Se eu botar muita fauna, esquece, né? E foi o primeiro movimento que eu tive aqui em casa, né? Eu tinha aqui um canister aqui que comportava, mas o tipo de fauna e a quantidade de fauna que eu tinha, ficou pouco. Aí eu passei para 2, passei para maior, etc e tal, né? A outra coisa que um erro comum de filtragem é não promover ciclagem, tá? E aí entra aquela história do filtro de fundo que as pessoas lavavam e a ciclagem ia tudo pro beleléu, né? Mas tem muito iniciante que vai lavar um canister e pega as mídias e lava na torneira e mata tudo, né? Isso aí não ou as mídias ou a espuma ou os dois. O terceiro ponto é o seguinte, que eu acho que é um erro comum. Que eu acho que o principal erro comum é o seguinte: as pessoas acham assim, tem o filtro, beleza, tô protegido. Não tá. O filtro ele serve para separar as partículas da água. Mas a partícula ainda está no sistema, ainda está rolando ali. Para você efetivamente limpar a água, você tem que limpar a mídia mecânica ali, né? Então, assim, não basta você ter um filtro Mega Blaster, você tem que limpar a mídia mecânica desse filtro Mega Blaster, entendeu? Então, assim, se você tiver um filtro ótimo, mas não fizer a manutenção adequada, não vai adiantar nada. Eu já vi vários casos. Inclusive, assim, no grupo do WhatsApp já apareceu. Ah, mas eu tenho um filtro bom pra caramba, que é muito mais do que a quantidade do meu aquário. Você limpa de quanto tempo? Ah, a fita é tão boa que eu só limpo a cada 3 meses. Eu falei, não adiantou nada, entendeu? Não adiantou nada, você tem que limpar. Claro, não é pra limpar toda semana, mas você tem que pegar qual é o tempo que ele satura ou chega perto de saturar pra você poder pegar como é que funciona a coisa, né? E aí, com base nisso, eu dou algumas recomendações finais, né? Assim, basicamente, escolher o filtro que
circule pelo menos 5 vezes o volume do seu aquário por hora, mas normalmente eu trabalho com 10 vezes, tá? Atenção à questão da criação de correnteza, ver se você pode quebrar essa correnteza de alguma forma, ou partir para a depender da sua fauna também. Se tiver paulistinha, beleza, ele vai nadar feliz da vida, mas se tiver beta, é bom não criar muita turbulência. Disco também não gosta muito de turbulência e tal. E se você tiver peixes muito grandes, ou seja, que a carga biológica seja alta, peixe que come muito, faz muito cocô, nem pense em filtro externo do tipo Rengon, ou Canister ou Samp, que são os filtros mais eficientes que tem, tá? Ah, mas o meu Rengon diz que filtra 150 litros, mas agora tem 100. Tem peixe grande, tem Oscar, tem disco. Parte logo pro Canister, porque aquela especificação do Rengon não é para esse tipo de peixe, é para peixe pequenininho, para plantadinho, esse tipo de coisa. Entendeu, gente? Assim, ficou um pouco, aqui no final ficou um pouquinho confuso, mas pelo menos eu passei os recados que eu queria dar, tá? Vamos agora para as considerações finais desse episódio aqui. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu já estava querendo falar de filtro há mais tempo. Falei muita coisa de filtro. Só que assim, desde que eu fiz o primeiro episódio pra cá, eu aprendi muito nesse meio tempo. Eu acho que eu até cheguei a mencionar isso. Mas, por exemplo, na época que eu estava fazendo aquele episódio de escolher um filtro para o aquário, eu não conhecia muito de SAMP. Eu aprendi muito sobre SAMP de um tempo pra cá também. Eu achava que sabia sobre Canister, mas aprendi muito sobre Canister de lá pra cá. E com certeza hoje eu sei menos do que eu vou saber daqui a 1-2 anos. Assim, se você seguindo no aquarismo, você está sempre aprendendo, desde que, obviamente, você esteja aberto a aprender. Eu não canso de ver gente aí batendo no peito, porque eu tenho 30 anos de aquarismo, e repete os mesmos erros que eu repetia há muitos anos atrás. O cara simplesmente se recusou a aprender, se recusou a observar, tem tudo pré-fechado assim na cabeça. E é isso, né? Eu acho que tem que aqui, não só no aquarismo, como qualquer outro hobby, você tem que estar sempre pronto a aprender uma coisa nova, que está sempre evoluindo. E aí, eu acho que daí que veio a ideia de eu falar especificamente de filtro, com esse aprendizado aí, tentando compartilhar com todo mundo aí, seja montando aquário, seja revendo o aquário, montando o próximo aquário, o que seja, que tenha, que eu possa estar ajudando de alguma forma aí com as montagens de vocês, tá? Mais uma vez, obrigado pela audiência. Se você chegou até aqui, parabéns, né? Porque, pô, vi um cara ficar falando ali sem imagem. Hoje em dia todo mundo muito viciado em imagem. Então, uma pessoa ali falando ali, um bando de coisa, e assim, às vezes coisas muito gráficas, é difícil de fazer. Uma das minhas relutâncias de falar, inclusive, de filtro, né? De alguns outros assuntos também, é porque eu acho que imagem mostra muito, né? Se eu pudesse fazer projetar slides aqui seria mais fácil, se fosse uma aula. Mas enfim, pelo menos eu consigo compartilhar alguma coisa desse conhecimento. Mais pra frente, então, a gente tem alguns episódios legais pela frente. Vou falar de purificação, vou falar de jumbo, vou falar de reprodução de substrato. Qualquer coisa aí. Nas semanas que não tem podcast, tem newsletter, então eu vou intercalando. Então, semana que vem, newsletter, na 15 dias vai ter um episódio novo. Gente, muito obrigado e até a próxima aí. Tchau, tchau.